E nessa noite especial eu quero te fazer um convite. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 9, do verso 1 ao 37. João, capítulo 9, perdão. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos falar um pouquinho de um dos milagres mais importantes de Jesus. Todos foram importantes, mas esse milagre, ele nos ensina algumas verdades. E Jesus, passando, viu um cego de nascença. Perguntaram-lhe os discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te ao tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto quando o mendigo perguntavam: não é este o mesmo que se assentava a mendigar? E uns diziam: é ele, outros: não é, mas parece com ele. E ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te abriram os olhos? Respondeu: o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram-lhe onde ele está, e respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, e o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar como receber a vista. Respondeu-lhes ele: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que dizes tu a respeito dele, visto que lhe abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E perguntaram a este: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos? Nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo. Tem idade e ele falará por si mesmo. E isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto já tinham este combinado, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso o que seus pais disseram: tem idade, pergunte a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, mas nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Pergunta-lhe, pois, que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu: já disse e não entendeste. Para que quereis tornar a ouvir? Acaso também quereis tornar vós discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, nós porém somos discípulos de Moisés, e sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este não sabemos de onde é. Respondeu o homem: nisso pois está a maravilha, não sabeis de onde ele é, entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram: tu nasceste todo em pecado e vens ensinar a nós? E expulsaram. Sobre Jesus que haviam expulsado. E achando-o, perguntou: crês tu no Filho de Deus? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus: já ouviste, e ele que é quem fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou.
Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: porventura nós somos também cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos não tereis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Sabe, irmãos, esse texto ele é muito interessante para a gente refletir algumas coisas. Esse homem nasceu cego. Ele teve toda uma fase de criança sendo cego. Entrou para a adolescência sendo um cego. Passou-se a fase de jovem sendo cego. Chegou a se tornar a fase adulta, um homem sendo cego. E a única coisa que ele sabia fazer sendo cego era pedir esmolas, mendigar, viver de doação, de donativos. E sabe que uma coisa é interessante? Esse homem encontrou com Jesus e seus discípulos, e os discípulos de Jesus perguntaram algo a Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Os discípulos de Jesus eram até engraçados, porque eu fico pensando, como pode uma pessoa que não nasceu pecar para que ele nascesse cego? Os próprios discípulos dizendo: quem pecou foi ele ou seus pais? Como que ele poderia ter pecado? Até uma questão racional. Mas Jesus respondeu aos discípulos com todo amor e paciência, dizendo: nem ele e nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele. E naquele momento a gente aprende aqui que nós sempre queremos achar uma resposta para as coisas que acontecem na nossa vida. Como nós somos prontos para julgar, como nós somos prontos para ver os defeitos ou achar que isso está acontecendo porque essa pessoa pecou, isso está acontecendo porque houve uma falha de tal situação. Irmãos, nós não somos Deus e nem juiz para julgar ninguém. Jesus disse: nem ele pecou. Os discípulos estavam diante de uma situação que eles não tinham a resposta, que era: mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus falou: nem ele nem os pais. Mas aconteceu, ele nasceu assim, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Então tem coisas que eu e você não vamos entender, tem coisas que nós não vamos perceber, mas acontece para que a vontade de Deus se cumpra. Se olharmos para tudo que estamos vivendo nesses dias, nós não conseguimos entender. Por que disso, por que daquilo, de quem é a culpa? Não é, a gente quer buscar se a culpa é de Deus, se a culpa é da humanidade que vive longe de Deus, se a culpa é de A, B, C. Irmãos, quanto a culpa não compete a nós, quanto o porquê não compete a nós é confiar no Senhor, continuar servindo o Senhor, levantar a cabeça e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, aqui os discípulos tiveram que entender isso. Quantas vezes a gente vê as coisas acontecendo na nossa vida e quer uma resposta urgente para isso, porquê disso, porquê daquilo. Nós sempre queremos saber esse porquê, mas Jesus deixou bem claro: nem ele e nem seus pais. Mas uma coisa a gente precisa entender: Jesus estava ensinando os discípulos com aquela situação, e nós precisamos aprender com toda e qualquer situação. Deixa eu te fazer uma pergunta: com tudo isso que está acontecendo, o que você tem aprendido? Com tudo isso que está acontecendo, o que você tem crescido? O que Deus tem falado ao seu coração? O que Deus tem ministrado ao seu coração nesse tempo? Ainda hoje eu recebi um áudio que me deixou muito feliz, onde um irmão falava para mim: pastor, toda essa situação serviu para eu me firmar mais em Deus, para eu me aproximar mais do Senhor, para eu realmente tomar uma decisão convicta da minha vida de entregar totalmente para Jesus. Sabe, irmãos, existe coisas boas em meio ao caos, existe coisas boas acontecendo, existe vidas que estão se salvando nesse tempo, existem pessoas que estão voltando o coração para Deus nesse tempo, e Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Jesus disse: mas isso sucedeu para que a obra de Deus se cumpra na sua vida. Nós não temos que saber porquê,
Nós não temos que buscar razão, achar culpado. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não teremos todas as respostas. Nós não teremos respostas para as lutas, para as provações que passaremos. Mas temos certeza de uma coisa: confiar no Senhor é fundamental para esses dias. Jesus fez uma coisa incrível. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos do cego. E disse para ele: vá até o tanque de Siloé e lava-te, e você vai ser curado. E o homem foi até o tanque de Siloé, lavou-se e voltou vendo, voltou completamente curado. Só que quando ele voltou curado, algumas pessoas começaram a observar ele. Primeira coisa, os vizinhos viram ele e falaram assim: eu acho que esse aí é aquele menino, aquele homem que é cego, que é mendigo. E outros falaram: não, não é ele, porque ele é cego, esse está enxergando. E ficaram naquela discussão: é ele, não é ele? Ele fala: sou eu sim. E perguntam para ele: o que aconteceu com você? Olha, eu não sei, um homem falou comigo, cuspiu no chão, passou o lodo nos meus olhos, e ele mandou me lavar e agora eu estou enxergando. Quando ele passou pela primeira pessoa, as primeiras pessoas, são as pessoas que estavam mais próximas dele, não reconheceram. E eu quero declarar sobre a tua vida: a mudança de Deus na tua vida vai ser tão grande nesses dias, que quem está próximo de você não vai reconhecer você, de tanto crescimento da parte de Deus que virá para a sua vida. A segunda classe de pessoas que abordou esse homem depois do milagre foram os religiosos, os fariseus. Sabe, irmãos, Jesus nunca teve problema com pecadores. Jesus nunca teve problema, discussão, intriga, perseguição com pecadores. Jesus só teve problema com religiosos. Somente os religiosos perseguiam Jesus. Somente aqueles que se julgavam ser perfeitos perseguiam Jesus. E nos nossos dias não é diferente. Nós não temos problemas com pecadores. Pelo contrário, Jesus disse que Ele veio para os doentes, para os pecadores. Nós temos problema com a religiosidade. Nós temos problema com pessoas extremamente religiosas e hipócritas, que julgam uma coisa, dizem uma coisa, mas vivem outra totalmente diferente. E aqui os fariseus, os religiosos, começaram a questionar aquele homem e disseram para ele: olha, esse homem que fez esse milagre não é de Deus. E mais do que depressa, porque não se trata do que Deus está fazendo, mas quem recebe de Deus sabe quão lindo foi a obra que Deus fez na sua vida. Só quem já foi curado pelo Senhor, só quem já recebeu o toque do Senhor na sua vida sabe quão maravilhoso Jesus é e o quão grandioso é ser restaurado por Ele. E aquele homem, ele diz assim: olha, eu não sei, mas eu julgo que Deus não usa pecadores, e se esse homem fosse um pecador, ele não ia conseguir abrir as minhas vistas, ele não ia conseguir me curar. Aí eles começaram mais uma vez a questionar e falar, e ele falou: olha, por acaso vocês querem ser discípulo dele? O que vocês estão tão interessados em Jesus? Vocês querem ser discípulo de Jesus? E os religiosos ficaram indignados e falaram para ele: discípulo dele é você. Mal sabiam eles que bênção é ser discípulo de Jesus. Que bênção é poder caminhar com Jesus. Que bênção é poder ter aquele barro nos nossos olhos nesses dias e termos os nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Chegou o tempo de nós colocarmos esse barro nos nossos olhos e termos a plena visão de quem Cristo é. Os pais chegaram a ser questionados sobre o filho e eles lavaram as mãos e disseram: olha, pergunta a ele, ele já é de maior idade. Porque naquela época havia um pacto naquela sinagoga: se alguém declarasse que Jesus era o Messias, ele seria expulso. E os pais, com medo dos religiosos, não se comprometeram e passaram a responsabilidade para o filho. Por consequência, aquele filho foi expulso, aquele homem que foi curado da cegueira foi expulso. Jesus, sabendo que ele foi expulso, Jesus foi procurá-lo mais uma vez. Agora percebe uma coisa: ele não sabia como era o rosto de Jesus, ele não sabia quem era Jesus, porque Jesus simplesmente untou os olhos dele com barro e mandou ele se lavar. Ele não chegou a ver Jesus depois de curado, mas agora ele está frente a frente com o homem que curou ele.
E aquele homem diz para ele assim: olha, você crê no Filho de Deus? E ele responde para Jesus: olha, diga-me, Senhor, quem é ele? Diga-me quem é ele, que eu quero crer, eu creio. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? É que dentro daquele homem que foi curado dessa cegueira, ele foi inundado por um amor tão grande, que ele queria desesperadamente saber quem era. Se eu preciso conhecer esse homem, eu preciso ver ele, eu preciso encontrar com ele, diga-me quem ele é, para que eu creia nele. E Jesus disse: você já está vendo ele, eu vou te dizer mais, você já está falando com ele. Então ele creu, e a Bíblia diz que ele adorou o Senhor naquele lugar. Queridos, eu quero rapidamente falar 3 coisas com você. Primeiro, não deixe que seu passado te impeça de ser quem Deus te chamou para ser. Não deixe que o seu passado te impeça de ver as coisas que Deus tem para você. Às vezes nós ficamos chateados com algumas coisas, e logo uma escama cai nos nossos olhos, e nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente. A minha oração nessa noite, no final dessa transmissão, é para que você receba Jesus e você abra os seus olhos para que você possa vê-lo de uma forma como ele realmente é, um pai amoroso que ama você incondicionalmente, ama você como você é. Mas não deixe que o seu passado te impeça de ser quem Deus te chamou para ser. Segunda coisa, não deixe que as opiniões definam você. Quantos vizinhos disseram: é ele, não é ele? Os fariseus definiram aquele homem como alguém, discípulo, que era indigno de andar com eles. Deixa eu te falar, ninguém tem o poder de definir você. Você é quem Deus te chamou para você ser. Descubra o seu propósito, e depois que você descobrir o porquê, o seu propósito de vida, você vai entender que você não caminha mais pela opinião de pessoas, você caminha pela palavra de Deus, você caminha pelo chamado de Deus, você caminha por aquilo que Ele te chamou para ser, por quem Ele te chamou para ser. Então desperte nesse tempo, livre-se da opinião dos outros, e você será mais feliz. E terceiro, tenha uma vida de adoração. A primeira coisa que aquele homem fez depois de encontrar com Jesus foi crer em Jesus e adorá-lo. Eu quero te dizer uma coisa: tudo existe por Ele. A Bíblia diz que por Ele, para Ele são todas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Somente Jesus é digno de ser adorado. Somente a Ele é digno de buscarmos, de reverenciarmos, de rendermos o nosso louvor, a nossa adoração. Por isso, em nome de Jesus, deixe que Jesus coloque hoje esse barro. Sabe o que é mais precioso? É que se nós olharmos lá em Gênesis, no início de tudo, quando Deus criou o homem, estava lá Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, e eles disseram: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que do barro fizeram um homem, e o Senhor soprou o fôlego da vida, e ali surgiu o primeiro homem. E é tão interessante que quando Jesus, eu vou aqui estar conjecturando, quando Jesus ele pega e põe aquele barro no olho daquele homem, é como se Jesus estivesse dizendo: ei, eu conheço o processo da criação, e tem um defeito aqui, mas como você é barro, eu vou consertar esse defeito para você. E Jesus pega o barro e conserta o defeito. Pode parecer loucura para alguns, mas Ele é o Criador. Ele estava no dia da criação. Ele conhece eu e você por dentro e por fora. Ele sabe todas as coisas a meu respeito, a seu respeito. E não há nada que eu e você possamos fazer para que Ele nos ame mais do que Ele já nos ama. E você não precisa fazer coisas para agradá-lo, Ele já te ama. Você só precisa caminhar na direção dEle. Você só precisa ter os seus olhos abertos para enxergar o Pai amoroso que Ele é, e que está pronto para te receber de braços abertos. Eu decidi nessas lives, nesses dias, fazer algumas coisas. Todas as nossas lives terão uma palavra que conduza para Cristo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E que sempre estaremos orando por reconciliações.
por pessoas aceitando a Cristo. Fabinho, pode adorar o Senhor. Enquanto isso, você vai preparando, vai juntando a sua família para orarmos juntos nesse tempo. Vai abrindo seu coração aí onde você está, para que possamos buscar o Senhor. Se tem alguém nos acompanhando no Facebook ou no Instagram, você vai colocar aí na mensagem, nos comentários: eu estou entregando minha vida para Jesus, ou eu estou voltando para Jesus. Depois manda lá no direct para a gente, ou no Messenger. Nós queremos estar orando por você todos os dias, 3 horas da manhã. Nós estamos orando. Enquanto toda essa situação na nossa nação não passar, nós não vamos parar de orar, porque é nessas horas que nós temos que ser igreja. Por isso, enquanto o Fabinho vai adorando, fecha a porta do teu quarto e ora. Vai juntando a sua casa, a sua família, para orarmos juntos. Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo na hora da angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo na hora da angústia, sou teu pastor. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Agora escute isso, o Senhor falando para você. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando agora nesse momento por cada vida, cada família que está assistindo ou irá assistir essa transmissão. Que a tua graça, que o teu amor, que a manifestação do teu poder venha de uma forma tremenda sobre a vida de cada um dos teus filhos. Guarda, protege, livra de todo mal. Que o Salmo 91 se cumpra na vida dos meus irmãos. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, nós temos certeza que nenhuma praga chegará na nossa casa. Temos certeza de que nenhum mal baterá na nossa porta. Nós abençoamos teu povo, cada família, Pai. Abençoamos a nossa cidade. Abençoamos o nosso estado. Abençoamos a nossa nação. Em dias, ó Deus, que há pessoas torcendo para tudo dar errado, para culpar sistema, governo, qualquer outra coisa, nós oramos para que o povo seja livre desse mal. Oramos para que cada pessoa, não só os cristãos, não só os nossos irmãos, mas toda a nossa nação seja guardada e protegida por Ti. Que as famílias sejam guardadas e protegidas por Ti. E que muitas pessoas, através dessa live, através dessa transmissão, possam sentir o Senhor colocar esse barro nos seus olhos e sentir as escamas caírem. O barro é o Senhor. Ele, Jesus, Ele precisa entrar na nossa vida. Nós precisamos ter a certeza de que Ele tem o poder de consertar a nossa vida.
E a água é o Espírito. Então deixe que o Senhor te lave, deixe que Ele te restaure, deixe que Ele te purifique, e que você, em nome de Jesus, venha estar vivendo um momento, mesmo em quarentena, mesmo sendo guardado, mas você possa desfrutar do Senhor nesse tempo. Nós oramos, Senhor, para que Tu livres o Teu povo de toda ansiedade, livre o Teu povo de toda depressão, livre o Teu povo de toda angústia, Senhor, nesse tempo. Nós abençoamos agora cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nós queremos agradecer você por acompanhar essa mensagem, acompanhar esse culto online. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que você possa estar conectado conosco em todas as nossas formas aí de interação, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp ou no Telegram. Que você possa estar conosco nesse tempo. Eu creio em nome de Jesus que em breve vamos estar nos reunindo aqui novamente no templo, mas enquanto esse dia não chega, nós não deixamos de ser a igreja. Nós somos a igreja em qualquer lugar, e nós estamos nos reunindo nos lares. E nessa quinta-feira nós teremos a segunda edição do Pare por um Home, onde você vai poder parar pela sua casa, parar pela sua família. Você vai poder fazer um culto doméstico, um culto caseiro lá na sua casa. Você vai receber um roteiro com a palavra, com o louvor, tudo pronto para você simplesmente fazer esse culto, essa célula na sua casa, na sua família. Enquanto nós não voltamos com as células nos lares, não voltamos com os cultos presenciais, você pode estar fazendo isso, edificando sua casa e sua família. Também você pode me acompanhar no meu Instagram, Márcio Jalt, Márcio Jalt. Lá você pode estar me acompanhando. Eu estou fazendo algumas lives durante a semana, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus, uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Uma coisa importante, nessa semana nós estamos arrecadando alimentos, porque nós acreditamos que em breve algumas pessoas vão precisar, e nós como igreja podemos contribuir com isso. Então, se você quer nos ajudar, faça contato através das redes sociais ou através do seu líder de célula, e você pode estar doando alimentos, porque no próximo domingo nós vamos fazer cestas básicas e vamos estar doando a pessoas que estão precisando, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e até o próximo culto, em nome de Jesus.